Vocês estão bem? Então, é bom mais uma vez estar nesse púlpito, nesse altar, ministrando a palavra de Deus. Eu creio que o Senhor tem uma porção fresca para nós nesta noite, nos alimentando, nos fortalecendo, nos guiando, nos trazendo mais para perto dEle. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer, no nome de Jesus, o privilégio que temos de, mais uma vez, estarmos diante de Ti, a Tua face, Senhor, recebendo aquilo que de Ti procede para nossas vidas. Reconhecemos que sem Ti não somos nada e desejamos, Senhor, dia após dia, estarmos conectados com o Teu Espírito e com a Tua palavra, Pai. Sermos abastecidos, sermos fortalecidos, Senhor, sermos direcionados. Tens um bom plano para cada um de nós. O Senhor tem um bom plano para cada um de nós. O Senhor quer nos conduzir. O Senhor não tem filhos prediletos. Todos somos amados por Ti, Senhor, e todos podemos conhecer a Tua vontade. Podemos prosperar em Ti, Senhor. Que nessa noite, nossos ouvidos sejam ungidos para ouvir, nossos olhos espirituais abertos para enxergarmos a Tua perfeita vontade, o nosso coração preparado para receber de Ti, Senhor, nossa alma quieta e descansando em Jesus Cristo, de modo que aquilo que o Senhor falar conosco essa noite, nós iremos receber em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. É bom estar aqui mais uma vez. Amém. 1 Timóteo capítulo 1. Quero observar com os irmãos o versículo 18. 1 Timóteo 1, 18. Eu já ministrei inclusive essa passagem aqui, explorando algumas verdades. Mas eu queria enfatizar outras coisas que esse texto traz para nós. E que o Senhor possa alcançar cada mente, cada coração nessa noite, manifestando o seu poder sobre nossas vidas, amém? Meu irmão, você é privilegiado em estar aqui essa noite, em poder receber a palavra de Deus, amém? 1 Timóteo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo fala assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Qual o dever? Ele diz: segundo as profecias das quais antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Amém? Deixa eu falar um pouco para você. Timóteo era um jovem pastor e ele estava no ministério um pouco abalado por algumas coisas que aconteceram, sobretudo pelo fato de Paulo ser muito perseguido, ele não ter sempre aquela presença física de Paulo junto com ele. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu queria enfatizar o fato de Paulo dizer: você foi, Timóteo, objeto de profecias. Você foi objeto de profecias. O que dá a entender é que alguém chegou para Timóteo e liberou palavras para ele a respeito do seu futuro, ou do plano de Deus para o seu futuro. Paulo diz: você foi objeto de profecias. Então eu peço a você, Timóteo, que você combata, firmado nelas, o bom combate. Ou seja, acredite que elas se cumprirão, acredite que a palavra veio de Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que combater o bom combate. E eu queria falar um pouco sobre isso. O fato de você, todos aqui recebem essa palavra, e essa palavra é aplicável a todos. Nós temos, irmãos, palavras de Deus liberadas para nós. Uma palavra de Deus pode mudar a sua vida para sempre. Para sempre. Não importa qual circunstância, qual adversidade, em que situação você se meteu, qual momento emocional da sua vida você se encontra, uma palavra de Deus, ela pode transformar a sua vida. E Deus quer compartilhar suas palavras conosco. Este é o momento onde o Senhor está falando com você, através daquilo que eu falo na ministração da palavra, através daquilo que você consegue receber de Deus, enquanto você está louvando, por exemplo. O louvor é um momento maravilhoso para você ouvir bastante de Deus, para você receber bastante de Deus. Há pessoas que saem no momento do louvor enriquecidas, felizes, alegres,
leves. Se você chegou aqui triste, meu irmão, se você chegou aqui com a mente cheia de problemas, angustiado, o momento do louvor é um momento que isso pode ser quebrado na sua vida. Isso pode ser quebrado. Por quê? Porque há uma atmosfera espiritual, celestial, onde nós louvamos a Deus. Então aqui é um momento que você é ajudado pelo Ministério de Música, mas essa atmosfera, esse ambiente, não é só experimentado aqui na igreja. Aqui é um lugar maravilhoso, onde pessoas estão conectadas no mesmo espírito, desejando a mesma coisa, e aí o louvor ministra ali ao Senhor, e somos conduzidos pelo Ministério de Música a buscarmos a Deus, e o Senhor derrama o seu poder, derrama a sua unção. Essa é a proposta. Nós somos uma igreja, amados, que crê no poder de Deus. Aqui não é um clube religioso que você vem ouvir uma boa palavra. Ah, que palavra boa, uma boa palestra. A palestra foi boa. Não, eu não sou palestrante, eu sou pregador da palavra de Deus. É diferente. Você não está aqui para marcar um momento, um ponto, marcar presença e falar assim: olha, eu vim, pastor, estou aqui. Não. Você está aqui para ter sua vida transformada. Cada vez que você vem aqui a esta igreja, você é abençoado. O poder de Deus te faz alguém melhor. Você está ali diante de um mover de Deus, da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, da influência do Espírito, para que a sua vida possa cada vez mais prosperar, cada vez mais prosperar. Há situações que mudam de forma miraculosa. Há situações que Deus fala com você e aquilo ali é mudado assim de uma maneira fantástica. Mas geralmente não é assim. É importante que você permaneça firme, buscando o Senhor, confiando em Deus, provando a influência certa, no ambiente certo, e sua vida vai prosperar cada vez mais. Você perceberá o agir de Deus, você perceberá o mover de Deus. Não acontecerá sem desafios, não acontecerá sem que inimigos se levantem. O diabo não quer te ver bem, ele não quer te ver feliz, ele não quer te ver prosperar, ele não quer te ver desenvolver aquilo que Deus chamou você para fazer, ele não quer que no seu trabalho você seja um homem abençoado, um homem próspero, que você avance naquilo que você foi chamado para fazer, ele não quer. Então situações vão se levantar, mas saiba que em todas estas coisas, você é mais do que vencedor por meio de Cristo que te amou. Com Deus, você vence qualquer circunstância, você passa por qualquer adversidade. Mas é muito importante entender, eu sou alvo do propósito de Deus. Deus tem um bom plano para mim. Não pense que as dificuldades que você está enfrentando, ou as decepções que você está vivendo, lá onde você trabalha, ou na sua família, ou em qualquer lugar, na igreja, não é a vontade de Deus para você. Deus quer te ver bem, meu irmão. E essa fé de que Deus quer te ver bem, que não está contra você, Ele está do seu lado. Paulo diz: Deus é por nós. Deus é por nós. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, Deus está com você. Ele é por você. Nunca esqueça isso. Porque Deus te ama e está do seu lado. Ele tem um bom plano para você. Agora é importante que você aprenda a discernir. Discernir é muito mais do que você vê. Você vê com os olhos físicos. É uma percepção espiritual. Há coisas que se discernem espiritualmente. O homem espiritual, o homem de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, ele discerne as coisas espiritualmente. Muito mais do que o que você consegue enxergar com os olhos físicos. Você pode estar hoje envolvido em uma situação tão complicada, uma confusão, e não conseguir enxergar a saída para aquilo. Essa é a visão natural. Mas se você buscar o Senhor,
Deus vai abrir portas para você. O mundo pode estar em trevas, mas se você está buscando o Senhor, portas se abrirão para você. Você vai ficar bem. O poder de Deus vai fazer coisas que você nem imagina que poderia provar. Porque você está buscando o Senhor. Paulo fala a Timóteo, você foi alvo de palavras. Palavras. Existem palavras de Deus liberadas sobre a sua vida. E nós também temos palavras de Deus liberadas sobre nossas vidas. Nós podemos nem saber dessas palavras, mas Deus tem um bom plano para nós. É importante que nós conheçamos o que Deus tem para nós. Através da comunhão com Deus, você escuta a voz de Deus, Ele fala com você, Ele te mostra a sua vontade, Ele enche teu coração de esperança, de fé, de convicção, de segurança, você fica em paz. E você fala, meu Deus, nada está acontecendo do ponto de vista exterior. Eu não vejo nenhuma mudança. Só vejo as coisas piorarem. Mas dentro de você há uma paz que ninguém entende. Há um poder sobrenatural guardando a sua mente e guardando o seu coração. Agora é importante que você entenda que há o combate a combater. Paulo disse, combata, Timóteo. Combata, firmado que estas palavras vão se cumprir. Mas há um combate. E o combate, irmãos, é para quem tem coragem. Quem tem coragem. Quem é corajoso. Quem é forte e corajoso. Quem não é frouxo, irmão. Irmãos, o poder de Deus, o evangelho não é para quem é frouxo, não. É para quem tem coragem. Para quem tem coragem. Se você não desistir, e se você continuar buscando o Senhor, a tua fé vai te levar à vitória. A fé em quem? A fé em Deus. A fé em Deus. Hebreus 11:6, que é o versículo da igreja, né? Está na frente. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé, ou de fato sem fé, é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Olha o que ele diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. Quantos creem que Deus existe aqui? Não é apenas uma afirmação para preencher espaço na Bíblia. Muitos falam, eu creio que Deus existe. Nós cremos que Deus existe. O quanto nós temos dedicado de tempo em comunhão com Deus no nosso devocional diário. Você tem separado tempo para Deus todos os dias para conversar com Ele? Todos passamos por problemas. E eu lhe garanto, irmãos, o maior psicólogo é Jesus. O maior interessado em ouvir o que você tem a dizer é Jesus. Experimente conversar com Jesus. A gente pensa que para falar com Jesus tem que ter toda uma burocracia. Não, não precisa não. Converse com Ele. Senhor, eu acordei chateado hoje, porque minha vida está assim, aquilo que eu queria não aconteceu, as coisas estão dando errado, não há expectativa no meu futuro imediato. Eu estou aqui meio que chateado com a vida. Abra o seu coração. Você vai perceber um amor tão tremendo começando a fluir para você, que você daqui a pouco está se quebrantando. Você pode chorar dentro de Deus. Chorar, irmãos, de alegria, por você perceber o cuidado invisível, mas que você percebe, que você sente. Você é amparado, você é abraçado. Irmão, Deus é o teu Pai. Deus é o teu Pai. Jesus veio apresentar Deus como Pai. Era um escândalo para o judeu chamar Deus de Pai. Queriam matar Jesus por causa disso, apedrejá-lo. Porque a visão do judeu e a visão de muitos cristãos em relação a Deus é que Deus é um juiz que está lá no trono, pronto para meter o cajado na sua cabeça quando você errar. Está pronto para lhe punir. Mas Jesus veio apresentar o Pai. Como o Pai era. O Pai era como o Filho o manifestou.
Nós temos que confiar no amor de Deus. Nós temos que confiar no bom plano de Deus. Estamos hoje experimentando um momento ruim na nossa vida. Saiba que não é o fim. Essa situação é passageira, em nome de Jesus. Ela não vai permanecer sobre a sua vida. Não vai, em nome de Jesus. Se você confiar em Deus e não desistir, se você entender que as coisas que acontecem contra você não é novidade, não é novidade, não é algo comum acontecendo, acontece para todos, mas cabe a nós, que sabemos aonde está a nossa fonte, que sabemos aonde está a nossa força, que sabemos de onde vem a sabedoria, que sabemos de onde vem a inspiração, que sabemos onde está o nosso socorro. Cabe a nós nos voltarmos para Deus e confiar em Deus. Crer que Deus existe. Hebreus 11:6. É necessário que os que se aproximam de Deus creia que Ele existe. Trate Deus como alguém real. Converse com Ele. Nós falamos muitas coisas da boca para fora. Eu creio que Deus existe. Quantos creem que Ele existe aqui? E porque muitas vezes agimos como se Ele não existisse. Como se não tivéssemos esperança. Como se não tivéssemos saída. Como se tudo contribuísse para o nosso mal. Não, irmãos. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus? Então agrada-te do Senhor. Se agrade dele. E Ele concederá o desejo do seu coração. Espera no Senhor, confia nele. E tudo Ele fará. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus. Eu vou te falar uma coisa. Um bom exercício para você começar a desenvolver essa consciência da realidade de Deus. Ou seja, Deus não vai ser apenas alguém teórico, alguém longe, alguém das páginas da Bíblia apenas, alguém que vocês ouvem falar, como ouvia o servo Jó. O servo Jó ouvia falar de Deus, mas não conhecia na intimidade e na realidade. Por isso sofreu tudo o que sofreu. Não era a vontade de Deus que Jó sofresse aquilo. O Senhor não estava ali provando a fé de Jó. Muita gente pensa de forma errada que Deus estava provando a fé de Jó. Não, irmão, Deus não é o diabo. Jó não era um homem de fé. Nunca foi um homem de fé. Era um homem bom, reto, temente a Deus, mas não era um homem de fé. Se Jó fosse um homem de fé, certamente o seu nome estaria na galeria dos heróis da fé. E não está. Jó não é exemplo de fé. É um homem bom, que amava a Deus, mas que tinha conceitos errados sobre Deus. Ele achava que o mal vinha de Deus. E quantas convicções erradas nós temos na nossa caminhada porque não conhecemos o caráter de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Sabia que a falta de conhecimento ou a convicção errada pode destruir a sua vida? Você pode passar por um vale achando que Deus quer que você passe mesmo, que é um propósito de Deus que você passe para ensinar você a ser mais humilde ou algo desse tipo. Mas eu não vejo, irmãos, na Bíblia Deus fazendo isso. Não, eu vejo Jesus chegando, resolvendo o problema, sem perguntar nada. Peraí, você quer cura? Peraí, mas o que foi que você fez? Você errou? O que foi que você fez no passado? Peraí, Deus pode estar tratando com um vaso. Já viu essa conversa na igreja? Deus pode estar tratando com o vaso. Deixa o vaso aí só. Não, irmãos. Tiago diz, em Tiago 5:14, a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Jesus nunca chegou para alguém e falou assim: você pecou, você não vai receber cura não. Você está pecando, como é que está a sua vida? Me diga aí. Não. Ele chegava e resolvia. E a pessoa recebia dele. Então, quando nós conhecemos a vontade de Deus, e assim foi com Jó, sem poder entrar pelo tempo, mas quando Jó conheceu Deus, após Deus se manifestar para Jó no redemoinho, e conversar com Jó, e desafiar Jó,
Jó mudou. Jó mudou o pensamento sobre Deus. O Senhor aparece para Jó e fala: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é este? Este é o próprio Jó. Quem é você que está falando coisas a meu respeito que eu não faço? Levante-se como homem, finge-te, eu te perguntarei e tu me responderás. E o Senhor desafia Jó. Onde você estava? Ele começa a dizer: quando eu criei a terra. E o Senhor começa a se manifestar para Jó, falando sobre a criação. E Jó fica só recebendo de Deus ali. E no final, no capítulo 42, ele responde a Deus e fala: Senhor, eu sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Irmãos, nenhum plano de Deus para a sua vida poderá ser frustrado em nome de Jesus. Eu vou repetir: nenhum plano de Deus para a sua vida poderá ser frustrado. Não será frustrado. Oh Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Não será frustrado nenhum plano teu para o teu povo, Senhor. Eu quero declarar sobre você em nome de Jesus: portas se abrindo. O poder do Espírito Santo abrindo portas, realizando o sobrenatural. Deus é Deus de milagres, em nome de Jesus. Ele realizará, Ele fará mais do que você está pensando ou pedindo, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você portas abertas, favor de Deus, bênção se manifestando, coisas boas acontecendo, você festejando, você se alegrando, em nome de Jesus. Não vivendo luto, não vivendo tristeza, não ficando cabisbaixo, mas se levantando como um filho amado e dançando em meio às circunstâncias, se alegrando em Deus antes de ver as coisas acontecerem, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Conheça a vontade de Deus, conheça a palavra de Deus. Há palavras liberadas sobre você. É tempo de se voltar para Deus, de conhecer a Deus, de receber aquilo que dele procede. Deus quer trazer palavras que vão mudar a sua vida. Não fique longe, fique perto. Com Deus você vai prosperar. Aleluia! Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste? Jó lembra a palavra de Deus. Quem é aquele? Aquele era o próprio Jó. Quem era aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ou seja, Jó, sem conhecimento, encobria a palavra de Deus, encobria o conselho. Ignorante, Jó era ignorante. Sabe o que Jó disse quando ele perdeu tudo que tinha? Que aquela mulher endiabrada veio perturbar o juízo dele. Jó estava lá todo na sarjeta, doente. A mulher falou assim: Jó, ainda conservas a tua integridade? Ainda conservas? Amaldiçoa esse Deus e morre. Irmão, o diabo tirou tudo, menos aquela mulher perturbada de perto de Jó. Amaldiçoa Deus e morre. Aí Jó falou assim: tu falas como louca? Jó disse: Deus não nos deu o bem, não nos daria também o mal? O Senhor deu, ele falou: nu, sai do ventre da minha mãe. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, sabia que essas palavras de Jó foram palavras fundamentadas na ignorância, não na vontade de Deus? Tem muita gente cantando, né? E a música é bonita, viu? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Linda, irmão, a música é linda, mas é fora da palavra, infelizmente. É uma pena, porque a melodia é bonita, o canto é bonito, mas a letra em si não é verdade bíblica, irmãos. Deus não está dando e tomando. Deus não é esquizofrênico, irmão. Deus não tem dupla personalidade. A Bíblia fala que o Senhor é bom. Ele é aquele que dá. Ele é aquele que abençoa. Ele é aquele que cura. Ele é aquele que perdoa. E no final Jó reconhece isso. Na verdade, falei coisas que não entendia. E ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Irmãos, o conhecimento de Jó é o conhecimento que muitos crentes têm. Eles estão às vezes na igreja, achando que por estar na igreja, nesse guarda-chuva aqui, tudo está resolvido. Não está.
Aqui, na palavra da fé, você tem responsabilidades. É sua responsabilidade ouvir a palavra. É sua responsabilidade receber a palavra. É sua responsabilidade praticar a palavra, usar a sua fé. Mas eu vou lhe falar uma coisa: Deus responde fé. Aqui não existe um homem de Deus que vai estar no altar, que vai salvar você, e você não tem que fazer nada, não. Aqui você conhece a palavra, e a palavra faz qualquer um que crê prosperar. A palavra junto com fé resulta em milagres, meu irmão. Amém? Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para você que crê naquilo que Deus diz. O inimigo vai se levantar, trazer desânimo. Sabe o que é o grande inimigo seu? A sua mentalidade. A forma como você pensa. Se você pensa o tempo todo no problema, que não vai dar certo, se você deixa que as circunstâncias criem imagens ruins na sua mente, e você começa a acreditar naquilo e verbalizar essas coisas, esse é o inimigo que você tem que vencer. Você não pode pensar de forma contrária à palavra de Deus, porque existem quadros naturais que nós podemos ver o poder de Deus mudando. Os quadros naturais, eles são reais do ponto de vista natural, mas há uma verdade muito mais poderosa do que aqueles quadros naturais. A palavra de Deus, ela faz você enxergar não o presente, mas o que Deus fará. O que Deus fará. A fé, uma definição de fé que eu gosto é essa: a fé é a habilidade de ver o futuro no presente. A fé é a habilidade de você ver o que Deus vai fazer. Estou provando hoje um momento ruim na minha vida, mas eu pergunto: o que Deus tem para mim? A pergunta é essa, meu irmão. O que Deus tem para você? Qual é a vontade do Pai para você? E se você se faz essa pergunta, e você se volta para Deus, você encontrará respostas. Quem busca Jesus sempre encontrará respostas e vai parar de fazer perguntas. Você quer viver em paz, cheio de convicção, na direção do Espírito? Busque a Deus e Ele vai conduzir você em vitória. Jó disse: eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem, Senhor. Sabe o que aconteceu? O cativeiro de Jó foi revertido. Depois que ele conheceu Deus, como Deus é, quem Deus é, eu quero dizer a você: conhecer Deus, quem Deus é, sua vontade para nós, vai resolver 90% dos problemas. Porque essa atitude de fé, essa coragem na fé, que faz você enfrentar o mal, ao invés de aceitar o mal, que faz você entender que Deus está do seu lado e não contra você, que faz você entender que o ladrão é quem vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Essa convicção faz você levantar por dentro e dizer: Pai, se outros provaram o teu poder, eu posso provar também. Se outros viveram milagres, eu posso viver também. Se outros provaram da sua fidelidade, eu vou provar também. Mas eu quero, Pai, me aproximar de Ti. Eu quero, Pai, te conhecer, não de ouvir falar. Eu não quero experiência religiosa com o Senhor. Eu quero experiência viva, que transforme a minha vida. Eu desejo conhecer a Ti e eu vou te conhecer cada vez mais. Se aproxime de Deus. A palavra diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Muita gente quer a bênção de Deus. Muita gente quer ver as coisas mudarem, mas não querem a Deus. Eu já ouvi Felipe falar, esse dia Felipe falou uma coisa interessante. A gente conversando, ele falou: Flávio, quem fica atrás de gente rica, aí o cara não está nem aí para, já percebe já. Agora, se você é um cara que faz o seu melhor, Deus vai te prosperar. E uma hora você vai ser notado. Quando você faz o seu melhor, irmãos, e confia em Deus, você vai ver, você vai dar tanto testemunho
do agir de Deus na sua vida, que você vai ficar assim: meu Deus, eu não pensei que conhecer o Senhor fosse tão bom. Porque você busca fazer o seu melhor, fazer com excelência. Você é alguém que tem disciplina de buscar o Senhor. Alguém que reconhece que sem Ele você não é nada. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sem Deus, nós não somos nada. Nada. Sem Ele, nós não somos nada. Sem buscar o Senhor, a nossa vida não vai destravar. Sem buscar o Senhor, sem dizer: Pai, eu estou aqui, porque eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. Eu dependo de Ti, Pai. Eu dependo de ouvir a Tua voz, para que a Sua voz tenha sobre a minha vida autoridade e poder e influência. Que eu não seja influenciado por nenhuma outra voz, nem as vozes dos problemas, nem os pensamentos contrários, nem as pessoas. Irmãos, as pessoas que estão à sua volta, muitas vezes elas transmitem coisas contrárias a Deus. Quer dizer que eu vou ter que sair do mundo? Não, você não vai sair do mundo. Mas você tem que criar uma atmosfera de fé sobre você, de ações de graças. Não ficar reclamando da vida, reclamando de tudo. Não, você fala: Pai, eu confio em Ti. As coisas vão acontecer, Deus está comigo. Não serei abalado, não serei envergonhado. Eu creio que a mão do Senhor está me conduzindo a lugares altos. Você mantém o espírito forte, você mantém a fé no coração. Às vezes alguém chega para você, um familiar que você gosta muito: mas rapaz, como é que pode, né? Mais uma vez, deu certo. É assim mesmo, a vida é assim mesmo. Então, começa a falar coisas que, se você não tiver cuidado, pode ser até emprestando a boca para o diabo, para parar você. É por essa razão que a palavra de Deus tem que estar na sua boca e no seu coração. Amém? Amém, amados? Estou encerrando. Mas quando Moisés morreu, Moisés foi o maior vulto do Velho Testamento. Um vulto, um homem que operou milagres, que eu acho que Moisés foi o maior que provou milagres no Velho Testamento. E ele morreu. E Josué, que era o seu substituto, deveria assumir o seu lugar. E Moisés estava temeroso. E o Senhor falou: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Coloca aí, Josué. Dá como colocar? Tem? Josué capítulo 1. Se não, eu posso abrir aqui a Bíblia. Dá para colocar ou não? Josué 1. Vamos terminar com esse texto rapidamente, gente. Disse, pois, Moisés, servo do Senhor, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés era o líder, né? E Josué era o auxiliar. Agora imagine Josué tendo que assumir o lugar de Moisés. Irmãos, dava medo. Moisés, meu servo, está morto. Sabe o que o Senhor está falando? Ô Josué, não tem mais jeito. Moisés morreu. Não adianta lamentar, esperar que ele volte. Ele morreu. Você se acha incapaz da obra que eu tenho confiado para você. Mas deixa eu conversar com você uma coisa importante. Moisés, meu servo, é morto. Prepare-se agora e passe este Jordão. Isso é a ordem do Senhor. Isso é a palavra do Senhor para Josué. Deixa ele falar uma coisa, irmãos. Deus tem palavras para você. Aprenda a agarrar as palavras de Deus e haja pela fé, porque você vai ver Deus operar através da sua vida. Amém? Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus tem promessa para você, meu irmão. Você tem que ser forte para conquistar o que Deus tem para você. O Senhor falou: vai lá, Josué, vai lá, eu vou dar a terra para vocês. Todo lugar em que puserem a planta do teu pé, eu darei a vocês. Eu darei a vocês. Fala comigo, o Senhor. Fala comigo, o Senhor fará. Aleluia. Como prometi a Moisés. Aí ele vai dizer: o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Versículo 5. Ninguém poderá resistir a você. Aleluia! Quando você recebe essa palavra aqui?
ninguém poderá resistir a você. Quando você recebe uma palavra de Deus, meu irmão, ninguém pode ir contra ela. Paulo falou, Timóteo, combata, firmado nelas, elas vão se cumprir, mas não deixe que ninguém roube de você. Combata, vão se levantar inimigos, mas Deus está com você, meu irmão. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, ou como estive com Moisés, estarei com você. Não te deixarei, nem te abandonarei. Ele diz, como eu fui com Moisés, como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. A pergunta é, o que faz a diferença, meu irmão? É a sua habilidade natural? É a sua capacidade? Não. É Deus estar com você. Deus está com você, fará toda a diferença. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Ninguém poderá te resistir. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. Versículo 6. Vamos lá. Seja forte. Diga ao seu vizinho, seja forte. Balança ele assim, ó. Seja forte, meu irmão. Seja forte, meu irmão. Seja corajoso. Não seja frouxo. Não seja frouxo. Ai, pastor, eu estou tão triste. Não seja frouxo, meu irmão. Seja corajoso. Amém? Aleluia. Porque você, Josué, Moisés morreu, você fará este povo herdar. Irmão, você cumprirá a palavra que o Senhor tem para a sua vida. É você. Amém? Você fará este povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar aos pais dele. Você é resposta. Eu vou dizer, você é resposta para muitas pessoas. Você é resposta de Deus para muitas pessoas. Então somente, repetiu, ó, seja forte e muito corajoso. Irmão, sabe o que é ser forte e corajoso? Quem é que tem que ser forte e corajoso? É Deus? É Deus? É você. É uma postura sua. Você se levanta e dá o passo de fé. Eu vou quebrar o pau da barraca. Eu vou botar para quebrar agora. Eu não vou deixar que nada me paralise, que nada me desanime, que nada que aconteça à minha volta determine como eu vou me comportar, como eu vou me sentir. Eu não vou desistir. Eu me levanto em fé e Deus estará comigo. Seja forte e muito corajoso. Esse é o passo que você dá. Se você está na cama depressivo lá, abalado, porque coisas aconteceram, triste, com ansiedade, com preocupação, com depressão, se levante, meu irmão. Ah, mas eu não sinto, não é pelo que sente, é pela fé. É pela fé. Sabe o que é fé? É certeza. Deus está comigo, eu vou me levantar. E quando você dá um passo, Deus pega junto com você. Uma vez eu peguei dengue, irmãos. Estava na cama com muita febre, com diarreia, tremendo todinho. E eu, lá acuado, eu pensei, meu Deus, que cena triste. Eu estou aqui, olha onde é que eu estou. Irmãos, eu me levantei. Eu comecei com o corpo todo doendo, a adorar o Senhor. A orar em línguas, adorar o Senhor, cantar. E dizer, não vou desistir, meu irmão. Eu vou ficar firme. Em nome de Jesus, sou curado. Deus me abençoou. E comecei a declarar a palavra, comecei a louvar. Mas mesmo sem vontade, irmão, daqui a pouco, a unção veio sobre mim. Eu comecei a dançar no Espírito. E aquela doença fez... Fiquei completamente curado. Seja forte e muito corajoso. Para que você tenha cuidado em fazer, segundo toda a lei que o servo Moisés ordenou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Atente para a palavra de Deus e você vai prosperar, meu irmão. Vamos terminar, versículo 8. Não cesse de falar da lei, do livro da lei. Não cesse de falar a palavra de Deus. Pelo contrário, medite nele de noite. Olha só, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, a palavra de Deus. Eu quero terminar agora dizendo o seguinte: então você prosperará e será bem sucedido. Essa versão não é a melhor. Outra versão diz: então farás prosperar o teu caminho. Então farás prosperar o teu caminho. Por que farás? Não é Deus que faz, é Deus. Mas você, com atitude de fé, experimenta o poder dele. O poder de Deus, deixa eu lhe falar uma coisa, irmãos.
O poder de Deus sempre está pronto para agir. Sempre está pronto para agir. Agora é você que tem que tomar posse pela fé. E essa postura de fé fará com que milagres aconteçam na sua vida. O Senhor falou para a mulher com fluxo de sangue: filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja livre do seu mal. A tua fé te salvou. Por quê? Porque se ela não cresce, nada teria acontecido. Mas porque ela creu, ela recebeu. Quantos creem aqui? Então é tempo de receber de Deus. É tempo de receber do Pai. Fique de pé, vamos orar.